Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de arrasto. E eu vou ser bem sincero com vocês, arrasto, por mim, merecia uma disciplina só para ele, sabe? É um negócio bem complicado, é onde todas as teorias falham. Não existe CFD, não existe teoria potencial, método dos painéis, nada que consiga calcular o arrasto com precisão hoje. O que a gente consegue, na verdade, é criar modelos e calibrar esses modelos para poder ter uma previsão de acordo com o acesso que a gente tem a algum tipo de instalação de experimento. O que eu quero dizer com isso? Você tem um túnel de vento, você cria um método, monta um método, constrói um método matemático ou numérico para resolver o arrasto, e aí você tenta calibrar o seu método com base nas medições que você fez. Isso é porque o arrasto está diretamente ligado com os efeitos de camada limite, com não linearidades que todos os métodos numéricos ou matemáticos não enxergam. Por exemplo, perturbações na camada limite, vórtices de pequenas dimensões. Então, todos esses efeitos são normalmente modelados. E quando você modela, não significa que você está resolvendo. Significa que você está fazendo uma consideração em cima do fenômeno, que aquela consideração sim você resolver, o fenômeno não. Aquele método, aquele modelo, eu consigo resolver. Então, dando início, a gente vai relembrar aquela figura do Newton, né? Ó, fluido que bate numa placa, que é onde aparece uma força. Essa força, a primeira força notada pelo homem, no que diz respeito à dinâmica do fluido e um corpo imerso, foi a força de arrasto. Ela é a mais evidente, né? E seja uma placa vertical ou uma placa inclinada, vai se sentir uma resistência dela ao movimento, né? É essa força, sim, é a força, aquela força que você sente quando você põe a mão na janela do carro e o vento tenta empurrar a sua mão. Essa é a força de arrasto. Essa foi a força percebida imediatamente por todo mundo, né? Os alemães, o Otto Lilienthal chamava de Widerstand, que é exatamente resistência, né? E modernamente, vamos dizer assim, nos últimos, vamos chamar de, sei lá, 50, 60 anos, passou um consenso atualmente se chamar de arrasto, né? É uma força de grande intensidade, ela é perceptível, ela pode trazer problemas estruturais dependendo da aplicação, mas os coeficientes são baixíssimos se você for ver num avião ou num carro. Eles normalmente são menores do que a força disponível no vento, aquela força que a gente falou da aula passada, né? Grosseiramente da força disponível no vento. Mas isso tem a ver com que as estruturas são pensadas para reduzir arrasto. Estou falando de uma estrutura aeronáutica, de um automóvel. Eles são pensados para reduzir o arrasto. Então, toda a aerodinâmica é feita justamente na intenção de reduzi-lo. Por isso, existem materiais e tratamentos superficiais para diminuir o arrasto. Vocês podem perceber isso naquelas roupas dos macacões, dos nadadores, né, para reduzir o arrasto, usando nanotecnologia e tudo mais, polimentos, pinturas especiais, tudo isso pensando em reduzir o arrasto. Então não é porque o arrasto é uma força pequena, naturalmente pequena, não é isso. Ela é manipuladamente pequena, porque ela requer, com a presença do arrasto, significa o aumento da potência requerida para que uma máquina continue a funcionar imersa em fluido, certo? A gente vai ver isso nas próximas aulas, onde a gente vai começar a aplicar a sustentação em arrasto em asas e aerogeradores e hélices, tá? O arrasto vem de diversas fontes, né? A natureza do arrasto é muito diversa. Então existe um arrasto que é uma parcela do arrasto que é completamente devida à forma do objeto. Simplesmente por ela ser um círculo, um quadrado, um triângulo, um cilindro, uma esfera, essa parcela do arrasto já vai mudar. Porque a pressão ao longo do corpo, enquanto o fluido passa pelo corpo, a pressão vai variar de forma diferente. Para subir uma rampa que seja inclinada ou para subir uma rampa que seja arqueada. Imagine o movimento do fluido em torno do corpo. Então, só esse movimento do fluido, alterar a quantidade de movimento do fluido, a direção do movimento do fluido, já vai fazer com que o arrasto de forma varie, né? Então, dependendo da forma do corpo, eu vou ter uma variação diferente do arrasto de forma. A viscosidade, e aí tem alguns efeitos inerentes. Primeiro, a viscosidade do fluido, que já leva em consideração o tipo de fluido, as condições do fluido, né, de temperatura, de velocidade, tudo.
e a rugosidade do corpo. Então, tanto o fluido tem interferência no arrasto devido à viscosidade, como o tratamento que você deu no fluido, no corpo, desculpa. Né? Então, se eu tenho um corpo muito rugoso, eu vou ter um arrasto devido à viscosidade mais intenso. Se eu tenho ele mais polido, eu tenho menos intenso. Efeitos diferentes para fluidos diferentes, para tratamentos superficiais diferentes, certo? E devido à sustentação, que a gente vai ver mais para frente, é um pouco mais complexo de entender, mas ainda que seja trivial, é que à medida que o meu corpo gera sustentação, a própria sustentação, o fato dela existir, já interfere na distribuição de circulação no resto do corpo, criando um arrasto induzido pela sustentação. Tá? Vou falar com mais detalhes nos slides que seguem. E devido à velocidade, porque quando eu vou chegando perto do regime sônico, quando estou no transônico, aparecem uns efeitos de divergência de arrasto devido ao surgimento de ondas de choque. A gente vai tratar disso também, tá? E ainda mais, existem outras fontes que aglomeram tudo isso aí que nós estamos falando, esses quatro naturezas, que são os arrastos de interferência. Nós estamos falando de aplicações, né, em aviões, em carros. Arrasto de excrescências. Excrescências é, por exemplo, se eu tenho uma cabeça de parafuso mais alta do que a superfície da asa ou do carro, essa cabeça de parafuso vai gerar um arrasto. Então, a existência de dispositivos saindo da superfície, por exemplo, cabeças de parafuso, porcas, antenas, qualquer outro dessa mesma natureza, são chamadas de excrescências, sabe? Coisas que são necessárias, por exemplo, um limpador de para-brisa no avião é uma excrescência, né? O arrasto de coleta, que quer dizer o arrasto que é coletado para dentro do dispositivo, seja para arrefecimento de motor, seja para arrefecimento de cabine, seja para ar-condicionado, seja para sistema de pressurização, tudo isso, todas essas coletas também aumentam o arrasto, tá? E o arrasto de trimagem, que isso é bem inerente ao voo, ao avião. Né? A gente vai ver mais para frente que um dos efeitos naturais mesmo da sustentação é o surgimento de um momento. Normalmente o momento picador é o mais interessante para o avião. Então, para o avião não ficar rodando, ele tem que ter uma força lá atrás para deixar ele equilibradinho. Essa força lá atrás é chamada de força de trimagem. Então, a trimagem gera uma força vertical, no caso uma downforce. E como eu falei, se existe sustentação, existe um arrasto induzido. Então vai aparecer um arrasto induzido na cauda, aumentando o arrasto total da aeronave. Então, as naturezas são os quatro de cima e os quatro de baixo são fontes que não têm uma natureza muito definida, a não ser a trimagem. São combinações de efeitos de arrasto. E falando especificamente do arrasto de forma ou arrasto de pressão, eu peguei uma tabelinha do Rona, que é um livro especificamente de arrasto, para que a gente pudesse perceber o tanto que varia o coeficiente em relação de uma forma para outra, né? O coeficiente nada mais é do que a força de arrasto adimensionalizada pela pressão dinâmica, tá? Então, a gente vai estudar os coeficientes na próxima aula, mas já adianto a vocês que, olha só, uma esfera tem 0,47 de arrasto, e isso é diretamente proporcional, quanto maior o coeficiente, maior a força de arrasto. Enquanto um corpo perfilado, esse streamlined body, lá de baixo, tem 0,04, é uma ordem de grandeza a menos, olha só. Né? Olha o cilindro, por exemplo. A gente tem um cilindro aí, não tem um cilindro, mas tem um cilindro na direção contrária. Né? Mas vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma barra, certo? Eu tenho uma barra, uma haste, imagina uma haste, exposta ao vento, ela tem 10 vezes mais arrasto que um corpo perfilado de mesma corda. Olha só a diferença, né? Que a corda vamos dizer assim, a corda de uma esfera seria o seu diâmetro, né? E a corda do streamlined body seria da ponta, entre as pontas, né? Da ponta da frente para de trás, bode atrás até o bode fuga. Esse streamlined half body aí, ó, esse half body quer dizer é como se fosse uma construção civil, como se fosse um teto de um ginásio, como se fosse um posto de gasolina, um hangar, um galpão. Então, aqui em Teresina a gente não tem muito esse problema, mas em Fortaleza, por exemplo, e outras regiões do Nordeste que tem muito vento, em cima de serra, alguns outros lugares do Brasil também, interior de Minas Gerais tem muito, né, por causa das montanhas, a gente poderia ter necessidade de
fazer essa análise em cima de teto de alguma construção civil. Teve um caso no Rio de Janeiro bem interessante, em que o teto do ginásio decolou. Antes de uma tempestade, teve um vento muito forte, na chegada da tempestade, as ancoragens do teto não suportaram a sustentação, né? E aí o teto decolou, ele simplesmente decolou e pousou lindamente no terreno vizinho. Não teve nenhum dano, o teto foi simplesmente recolocado e reancorado. Falando do arrasto viscoso, ou arrasto de superfície, ou arrasto de atrito, como chamam, ele é inerente, como eu falei para vocês, é inerente à relação entre o fluido e a superfície. Tanto as características da superfície interferem, né, se ela é mais rugosa ou menos rugosa, quanto o próprio fluido ser mais viscoso ou menos viscoso. Então, essa relação entre viscosidade e rugosidade é prevista na hora que a gente vai calcular esse arrasto de atrito. Ele tem muito a ver com o que está acontecendo dentro da camada limite. Na verdade, ele tem tudo a ver com o que está acontecendo dentro da camada limite, porque a camada limite é justamente a camada onde os efeitos viscosos acontecem. A gente vai chegar no ponto nessa disciplina de falar disso, de camada limite, mas entenda. O cálculo potencial que a gente faz, utilizando métodos potenciais, ele não conhece a viscosidade, porque a viscosidade está toda enclausurada dentro da camada limite. O que a gente faz na prática é o seguinte: a gente pode, quando a gente vai estar calculando asa e tal, a gente pode pegar um dado experimental, onde está embutido todo o arrasto, todos os efeitos de arrasto, pressão e viscoso, e joga dentro do modelo. Não só o arrasto, mas também a sustentação. A gente joga dentro do modelo através das curvas dos perfis aerodinâmicos. Então, o modelo potencial vai resolver e nunca vai conhecer, nunca vai ouvir falar da camada limite, porque tudo está embutido na informação que você passou sobre o perfil, certo? Então, de qualquer forma, a gente precisa de alguma coisa para calcular isso. Existem métodos potenciais. A solução clássica da aerodinâmica é justamente isso. Resolve o problema potencial, joga a informação para dentro da camada limite, resolve a camada limite e faz isso iterativamente até as soluções baterem, né? Novamente, tudo isso a gente vai falar durante o curso, tá? E o arrasto induzido, ou arrasto devido à sustentação, aquele que eu falei, ó, a existência da sustentação faz com que exista essa esteira que enrola na ponta da asa, na região da ponta da asa, exatamente na região da ponta da asa, e no que ela enrola para dentro, ela muda o vetor de velocidade, né? Ó, se ela está girando, aqui está a asa. Então, se ela vem girando daqui, ó, faz isso. Então, aqui eu vou ter o vetor velocidade, a vetor velocidade do escoamento livre, né, somado vetorialmente ao vetor de velocidade da ponta, que vem da ponta nesse vórtice, empurrando para baixo. O que é que faz? Faz com que eu tenha essa mudança na direção aqui, ó. Estão vendo? Aqui eu tenho um ângulo. Isso aqui era a direção do voo, não é verdade? E aí, por causa desse vórtice aqui, ó, desse enrolamento de vórtice aqui, quando ele acontece aqui perto da asa, eu tenho um vetor aqui, ó, que empurra tudo para baixo. Vai induzir o meu campo de velocidades e aí vai surgir essa pequena parcela de arrasto aqui. Então a gente já pode saber o quê? Que todo o arrasto induzido ele está diretamente ligado à existência de sustentação. E quanto maior for a sustentação, maior é esse vórtice. Então aqui, por exemplo, ele pode ser pequenininho. Se a sustentação for muito grande, ele vai ser maior. E aí eu tenho uma indução maior aqui e eu tenho uma parcela maior aqui de arrasto. Então, quanto mais sustentação eu tenho, mais arrasto induzido eu tenho. E o arrasto induzido não tem vínculo com o arrasto viscoso. Então, não tem vínculo também. Então, quando eu pego o arrasto de forma mais o arrasto viscoso, eu vou ter um negócio chamado de arrasto parasita, ou arrasto de perfil, a gente está tratando de uma asa bidimensional, certo? O arrasto parasita é todo o arrasto envolvido no fenômeno, sem considerar a existência de sustentação. Então, é o arrasto parasita mais arrasto induzido, certo? As duas parcelas principais. De novo, arrasto
parasita é o arrasto de forma mais o viscoso. E aí, olha só, quando a gente tem um arrasto parasita, dependendo da velocidade do voo, isso vai mudando. Vamos prestar atenção. A sustentação é igual a ρ, v, gama, que é a circulação. Esse v é o v relativo à velocidade. Então, quanto maior a minha velocidade, mais sustentação eu tenho, certo? A gente vai ver na próxima aula que existe uma relação que diz o seguinte, que quanto maior a velocidade, menos eu preciso ter de coeficiente de sustentação. E se eu tenho menos coeficiente de sustentação, eu tenho também menos circulação. Vamos lá. L é igual a ρv gama. Se eu quero manter a mesma carga, o mesmo lift, a mesma sustentação, e eu estou aumentando a minha velocidade, posso diminuir a minha circulação, não é verdade? Ó, L é igual a ρv gama. Tudo diretamente proporcional. Então, se eu aumento a velocidade, eu posso diminuir o meu gama para manter meu L constante. Então, à medida que eu aumento a minha velocidade, o meu CL, meu coeficiente de sustentação, diminui, o que implica em ter menos arrasto induzido. Quanto mais rápido voa o meu avião, menos arrasto eu preciso, menos sustentação eu preciso, e, consequentemente, menos arrasto induzido eu tenho. O que faz com que em voos de baixa velocidade, como por exemplo na decolagem, eu tenha altos valores de CL. Certo? Então, se à medida que meu avião acelera, eu diminuo o meu arrasto induzido, então eu vou ter, logicamente, essa curva aqui representando o meu arrasto induzido. Porém, à medida que eu aumento a minha velocidade, eu tenho um aumento do meu arrasto parasita. Eu começo a entrar em regiões do escoamento em que eu tenho mais presença de turbulência, eu tenho transição, eu tenho, por exemplo, pode aparecer inclusive onda de choque. Essa curva não representa onda de choque, é tudo subsônico aqui. Mas eu tenho os efeitos do arrasto parasita mais presentes, quando a velocidade é mais alta, e os efeitos do arrasto induzido menos presentes, fazendo com que esse ponto aqui seja um ponto ótimo, um ponto excelente para, por exemplo, eu cruzar, eu fazer cruzeiro, porque eu tenho um mínimo arrasto, consequentemente, a mínima necessidade de potência para fazer meu avião voar. Falando das outras fontes de arrasto, de outras naturezas, eu vou falar do arrasto de onda, porque ele é mais próximo da realidade aerodinâmica, certo? Um dos principais problemas do arrasto de onda é o surgimento do arrasto divergente. Agora, vamos pensar assim, não é porque o seu avião voa em regime subsônico que não existe arrasto de onda. Quando o seu avião voa no transônico ou até mesmo no supersônico, é certeza de que vai haver, porque o seu avião está numa velocidade transônica ou supersônica. Mas quando você está num subsônico, pode existir em algum ponto da sua aeronave uma condição de velocidade transônica ou mesmo supersônica. Como assim? Tem um perfil aerodinâmico aqui, e o fluido vem e acelera. Então, ele vem e acelera para passar sobre o corpo. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a velocidade máxima do escoamento. Essa velocidade máxima pode ser transônica. Então, dependendo do perfil, essa minha aceleração pode ir até 30% do escoamento livre. E esses 30% podem ser suficientes. Certo? Então, existem perfis específicos para quem voa no transônico para evitar o surgimento de onda de choque, são os perfis supercríticos. Mas quando isso acontece, eu vou ter um ponto aqui com condição sônica, ou pelo menos transônica. E esse ponto aqui é um ponto que marca o meu Mach crítico. Ó, nesse perfil, nesse exemplo, ó, o Mach crítico é 0,77. Lembrando que a onda de choque surge com o escoamento supersônico, ou pelo menos na passagem, né? 0,77 está inclusive bem antes disso. Né? Ele surge quando o Mach é 1. Então, 0,67 é o Mach crítico porque nessa velocidade começa a aparecer uma velocidade supersônica aqui, ó, nesse pontinho. Ainda que a aeronave não esteja em voo supersônico. Entenderam? Então, isso pode surgir na asa, isso pode surgir no canopy do avião, isso pode surgir no nariz, pode surgir em qualquer parte, onde o fluido acelerou ao ponto de chegar na velocidade supersônica.
Isso é interessante porque é o seguinte, por muito tempo se pensou que era impossível atingir velocidades supersônicas, porque na hora que eu chego no meu Mach crítico, o arrasto começa a surgir rapidamente, subir rapidamente, quer dizer. E essa subida é chamada de divergência. Essa divergência, o arrasto divergente, o efeito de divergência, ela vai até a aeronave conseguir romper a barreira sônica. Quando ela rompe, aí ele tem uma queda. Certo? Ele não cai lá para baixo, não, mas ele cai um bocado. Então, essa subida que dava aqui, como a tecnologia não era suficiente para poder empurrar o avião acima de Mach 1, imaginou-se que é impossível ir mais rápido que o som. É impossível. Por quê? O Mach é divergente e matematicamente essa divergência vai para o infinito. Ela cresce assintoticamente, mas na verdade não é assintótica. Ela cai. Hoje em dia os modelos já prevêem essa queda. Né? Antigamente não se previa. Então, o Mach crítico foi uma barreira por muito tempo a ser transposta. E hoje foi transposta. Tá? Então, o problema é o seguinte, o arrasto de onda ele vem atrelado a uma divergência a partir do Mach crítico. Certo? Aí talvez a gente tenha, no final da disciplina, a gente fale um pouco sobre escoamento de alta velocidade, mas não vai ser o foco da nossa disciplina. Finalizando essa aula, eu queria lembrar vocês o seguinte: a gente vai falar na próxima aula de coeficientes e a gente encerra o nosso papo teórico, certo? A partir do momento que a gente falar de coeficientes, a gente já vai dar um pulo para perfis e na hora que a gente chegar em perfis, a gente vai começar a já resolver analiticamente perfil, falar de projeto de perfil, falar sobre teoria do perfil fino, método dos painéis e já vai aplicar. Depois a gente já pula para a asa, depois a hélice, depois fuselagem. Então, para essa aula eu quero que vocês procurem referências de valores de CD. Procurem na internet. Qual o coeficiente de arrasto disso aqui, para vocês terem noção do tanto que pode mudar de uma estrutura para outra. Não precisa ser só de avião, não. Pode ser de antena, pode ser de placa, pode ser de esfera, pode ser de que vocês quiserem. Queria também que vocês dessem uma procurada no negócio chamado coeficiente de penetração. É o chamado CX. CX é o coeficiente que é utilizado para carros. Enquanto o CD é bem específico para a aerodinâmica de aerogeradores e aeronáutica, o CX é mais utilizado para carros. Eu quero que vocês consigam perceber duas coisas. Primeiro, entender o que é o CX. E segundo, por que a gente não chama de CD? Tá? Queria que vocês prestem atenção nisso. Terceiro, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre voos em formação. Aí procurem voos em informação na aeronáutica, nas aves, e tentem entender por que as aves, que são bichos, não são máquinas, chegaram à conclusão, ainda que instintivamente, sei lá, se o pato pensa ou se o pato não pensa, mas chegaram à conclusão de que é mais interessante fazer aquele tipo de voo do que voar cada um para o seu lado. Certo? Por que eles não vão em fila? Por que eles não vão lado a lado? Por que eles vão em formação? E por último, eu quero que vocês façam uma pesquisa em cima de efeito solo. Por que efeito solo? Quais são as vantagens? Por que ele acontece? Quais são as vantagens e desvantagens do efeito solo? Tá bom? Porque inclusive existem aeronaves, vocês vão procurar aeronave chamada ecranoplanos. Os ecranoplanos eles voam tudo com base em efeito solo. Alguns ecranoplanos conseguem, inclusive, voar mais alto. Mas outros dependem diretamente da existência do solo logo abaixo desse pertinho ali para fazer uma espécie de colchão de ar. Eu digo isso entre aspas, uma espécie de colchão de ar, para eles voarem mais fácil. A Rússia era dona de fazer esses ecranoplanos. Tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima.